Amém. Agora abre a sua Bíblia aí, lá em Atos, no capítulo 2. Atos, no capítulo 2. Se você está vendo alguém que está com dificuldade, ajuda essa pessoa, ajuda ela a abrir. Olha só, ultimamente eu tenho percebido que no Brasil a quantidade de igrejas que estão se abrindo, não sei se vocês percebem isso, são muitas e muitas igrejas que estão se abrindo, sabe, muitas mesmo. Você anda, eu não sei, aqui em Sorocaba, porque eu estou novo aqui, ainda não consegui ainda andar muito pela cidade, mas onde estava você andava pelo menos em um quarteirão, tinha um bar e uma igreja aberta. E isso eu não sei se aqui está assim, mas tem muita igreja mesmo. E o que mais me preocupa é se a essência do ser igreja está permanecendo em cada uma dessas igrejas que estão sendo abertas. E isso eu não sei. As igrejas estão se abrindo, mas a essência do ser igreja eu não sei. Sabe, eu tenho a convicção no meu coração de que Deus não muda. Eu concordo com que muitas vezes a forma de se apresentar a Deus, sim, ela mudou, porque os nossos avós aprenderam o evangelho de uma forma, e se às vezes for pregado hoje a forma que os nossos avós aprenderam o evangelho hoje, a gente fala assim, não, esse cara aqui está doido. Imagine todo mundo aqui de terno, gravata, os homens chegando de chapéu, um monte de ganchinho ali para os homens colocarem os chapéus assim, né, ali para não entrar, as mulheres, todos aqueles vestidos longos. Já pensou hoje todo mundo assim? Às vezes não seria uma forma tão comunicável para a nossa geração. Mas por isso que eu falo, Deus, Ele não muda, Ele é imutável. Mas às vezes a forma de se apresentar é a mesma. Os princípios não podem ser mudados, não podem ser quebrados. Os métodos mudam, os princípios não. Mas o que está acontecendo hoje é os princípios estão sendo alterados. Os valores estão sendo diferentes. Às vezes aquilo que era hoje não é mais, e você escuta cada coisa, cada mensagem, cada cartãozinho que às vezes você recebe com noite de não sei o que lá, daquilo tudo, e você fica olhando, meu Deus. Então essa é a minha preocupação, e eu comecei a ler e voltar lá nos primórdios, na igreja primitiva. Aí você fala, pô, você quer falar de modernidade, mas você vai olhar para a igreja primitiva? Eu quero que você lembre que eu falei que os princípios são os mesmos. Deus é o mesmo, Deus não muda, os princípios são os mesmos, mas a forma com que se apresenta é diferente. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Atos, no capítulo 2, no versículo 42. Nós vamos ler até o 47. Atos, capítulo 2, versículo 42 até o 47. Amém? Todos acharam? Fala amém aí para mim. Vamos lá. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiram pão em suas casas e juntos participavam nas refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém? Olha só, aqui está o cerne da igreja primitiva. Aqui está a forma com que a igreja acontecia. Aquilo que será feito, como a igreja crescia, como que eles participavam. Se você quer entender, esses poucos versículos que nós lemos dita a rotina da igreja primitiva, o que era o ser igreja naquela época. E eu quero pegar esses versículos e quero conversar um pouco com vocês sobre tudo isso que acontecia aqui. Olha só, ele começa o versículo 42 falando assim, ó, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, ou dependendo da sua versão, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Olha só, o que é isso? Qual é a doutrina dos apóstolos? O que os apóstolos ensinavam? Em que eles perseveraram? O que eles falavam? Nós sabemos que para ser um apóstolo naquela época, para ser ali dentre os 12, as pessoas tinham que ser testemunhas
oculares de Cristo. O que é? As pessoas viam Cristo, eles conheceram Cristo, assim, ô Jesus, tudo bem? Prazer. Pedro, prazer. Eles conheciam, eles eram testemunhas oculares de Jesus. Então, eles caminhavam com Jesus, eles andavam com Jesus, eram discípulos de Jesus, eles ceiavam com Jesus no Monte das Oliveiras, lá nas Bem-aventuranças. Se você olhar o Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, os discípulos estavam todos lá assistindo de bem pertinho, assim, ouvindo Jesus ensinar. E eles aprenderam isso, e foi criada uma tradição de passarem esse ensino oralmente. Hoje nós temos a palavra aqui, tudo bonitinho, organizado por livro, capítulos, Antigo Testamento, Novo Testamento. Na época deles não tinha. Então eles aprendiam aquilo, eles decoravam aquilo. Não sei se você sabe, mas um judeu, um menino que nascia ali judeu, até os seus 12 anos, antes do Bar Mitzvah, que é a passagem ali dos 13 anos, onde ele já se torna um adulto, ele tinha o conhecimento do Pentateuco quase de cor. Ele era um talmidim ali, talmidim é discípulo, e ele estudava e sabia isso, e com 12 anos ele já tinha ali o direito de expor às vezes o seu pensamento em uma sinagoga. Com 12 anos ele sabia toda a lei que o seu povo seguia de cor. Então eles tinham, e isso era passado muitas vezes oralmente, porque não se tinha tudo bonitinho, se tinham papiros de escritas, rolos de escritas. Imagina eles indo com a igreja naquela época com a Bíblia. Eram diversos rolos gigantescos, tudo escrito ali, o Antigo Testamento todo. Então eles cresciam nessa doutrina, e os apóstolos, os discípulos, eles focavam em 4 pontos dessa doutrina: na obra de Cristo, na vida de Cristo, na morte de Cristo e na ressurreição de Cristo. Isso é que os apóstolos focavam. Então a doutrina dos apóstolos era baseada nesses 4 pilares: vida, obra, morte e ressurreição de Cristo. Era isso que eles falavam, era isso que eles ministravam. A questão é que hoje em dia nós temos uma igreja, infelizmente eu falo, antropocêntrica. O que é isso? Onde o homem está no centro da igreja. Se você olhar os louvores, se você olhar o que é falado, as mensagens, é tudo para o homem. É como se Jesus ficasse em segundo plano dentro da igreja. Sabe qual é o mais triste? Hoje nós conseguimos fazer culto sem Deus estar presente. Você acredita nisso? A gente consegue, sabia? Infelizmente. A gente consegue, porque o homem tomou o centro. Sabe? O homem tomou o lugar de Cristo. Nós temos que ser uma igreja cristocêntrica, onde Cristo é o cerne dela. Não nós, homens. Muitas vezes colocam expectativas em homens. Homens são falhos. Nós temos que ser inspiração para as pessoas? Sim, temos que ser. Nós temos que ter essa vida se inspirando em Cristo para também ser espelho para as pessoas. Assim como Paulo falou, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós temos que ser assim. Mas as pessoas têm que lembrarem que eu posso ser uma inspiração, mas eu tenho que pegar o seu foco e colocar em Jesus. E jamais em mim, porque eu sou falho. Eu sou falho. Cristo nunca falhou. A nossa fé, a nossa confiança, entender tudo isso tem que estar baseado nele. E a própria Bíblia diz que o povo perece por falta de quê? Conhecimento. E o que é conhecimento? Essa doutrina dos apóstolos. Aí às vezes a gente não tem conhecimento, a gente vai falar que muitas vezes, aqueles versículos, entre aspas, tá? Pelo amor de Deus, no vídeo, entre aspas, esse versículo, que nenhuma folha cai da árvore se Deus não permitir. Isso não é um versículo, tá, gente? Mas todo mundo repete aí, fala, não, porque a Bíblia diz que nenhuma folha, ainda faz igual o profeta, nenhuma folha cai. Isso não está na Bíblia, gente. Por mais que eu acredito que Deus pode segurar todas as folhas mesmo, Ele é soberano, Ele pode fazer o que Ele quiser. Se Ele falar, não vai cair nenhuma folha, não vai cair nenhuma folha, mas não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Vinde como estás. Todo mundo tem que vir como estás, eu acredito nisso. Mas Jesus fala, venham todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Mas a gente repete essas coisas aí. E se eu começar a falar aqui, tem um monte de coisa que a gente às vezes fala e acha que está na Bíblia. Que o povo perece por falta de conhecimento. De não entender, de não ter essa base no ser igreja, que é a doutrina dos apóstolos. De entender isso. De entender a vida de Cristo, as obras de Cristo, a morte de Cristo, principalmente a ressurreição de Cristo. A doutrina dos apóstolos não é falar o que a igreja quer ouvir. É falar o que a igreja precisa ouvir. É diferente. E quando o homem está no centro, é o que a igreja quer ouvir.
Quer ouvir bênção? Vamos falar de bênção. Quer ouvir de prosperidade? Vamos falar de prosperidade. Mas se for para falar que nós, como igreja, precisamos ouvir, a gente vai falar de vida de Cristo, de obra de Cristo, de morte de Cristo, de ressurreição de Cristo, porque é isso que nos traz a salvação, é isso que nos engrandece. Se você quer conhecer de Cristo, está aqui, ó, está aqui. Sabe por que Deus preservou até hoje isso daqui? Para que você o conheça. Quer conhecer Jesus? Eu queria tanto conhecer Jesus. Só ler a Bíblia, cara. Quero tanto conhecer mais de Deus. Está aqui, ó. Se você não tiver, você pode pegar isso daqui e levar. Por mais que foi um presente do meu pai quando eu fui consagrar, mas pode levar, não tem problema. E a gente compra outro. Tem um valor sentimental, mas a gente não é apegado a essas coisas. É só ler. Quer conhecer Jesus? Quer conhecer Deus? Quer conhecer o Pai? Quer conhecer a Trindade? Está aqui, ó. A gente precisa perseverar na doutrina dos apóstolos. A gente precisa entender na doutrina que eles falavam, que eles pregavam, porque eles eram testemunhas oculares. Eles ouviam, eles viam Jesus falando e depois replicavam isso, para que todos aprendessem. Aqueles que eram acrescentados iam crescendo na doutrina dos apóstolos. Então esse é o primeiro ponto que eu queria falar, porque senão eu vou ficar só nele. Mas se você continuar, depois ele fala, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e se dedicavam à comunhão. Se você quiser deixar a sua Bíblia aberta aí para você ir acompanhando, olha só, a comunhão. A palavra comunhão aqui no grego é a palavra koinonia. É a primeira vez que essa palavra aparece aqui no Novo Testamento. É que essa palavra comunhão, ela aparece depois em Filipenses, em Filipenses no sentido de cooperação na obra do Evangelho, e depois ela aparece lá em Coríntios como contribuição em prol dos necessitados. Então olha só, comunhão é muito mais do que a pizza no final do culto, cara. Por mais que eu goste muito de uma pizza no final do culto, se vocês quiserem me convidar, eu tô aqui, tá? Pode me chamar, não tem problema, eu gosto muito de uma pizza. Eu sou um paulista nato que gosta de pizza. Isso é muito bom, mas isso não é só comunhão. Sabe, a comunhão não se resume em vir na igreja aos domingos, não se resume em vir na igreja na quarta-feira. Se resume nisso, em você entender o sentido de cooperação na obra do Evangelho, de contribuição na obra do Evangelho para a vida daqueles que estão necessitados. É você vir aqui em Lagoinha e Sorocaba e comprar a nossa causa e sonhar junto com nós, com a nossa equipe, o nosso altar, a nossa fachada, o nosso som, o nosso kids organizado, você comprar essa causa e lutar com essa causa junto conosco. Isso é comunhão, isso é koinonia. Sabe, você se alegrar com os que se alegrar, mas depois ir lá e chorar com os que choram. É isso, é você que está ali prezando, alguém vem, estende a mão e dá a mão para você e caminha junto com você. Isso é ser igreja. Ser igreja não é chegar e falar, a paz, dá um tapinha nas costas e eu vou para um lado e você para o outro. Isso não é comunhão. Isso não é ser igreja. Ser igreja é você abraçar a causa de Cristo. Por isso, quando eu falo para dar a mão, não é porque eu acho legal que você dá a mão, não é que eu quero que você entenda que você vive uma comunidade onde todos professam a mesma fé que você, foram batizados no mesmo batismo que você, tem o mesmo Espírito que você, faz parte do mesmo corpo que você, onde existe um só que é o cabeça, que é Cristo Jesus. Esse é o nosso corpo, isso é a unidade. Eu falo, a unidade ela gera propósito, e a koinonia é isso, é a gente comprar essas causas, é a gente comprar e fazer igreja e ser igreja junto. É na unidade que a igreja vai se mostrar relevante para as pessoas. É na unidade. Então olha só, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam aí na comunhão. Se você abrir sua Bíblia lá em 1 João, no capítulo 1, no versículo 6 e 7, ele fala muito bem sobre a comunhão. Olha só o que ele fala: se afirmarmos que temos comunhão com Ele, está falando com Cristo, mas caminharmos nas trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. Isso aqui é muito forte, não sei se você entendeu. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, você vem na igreja, né? Você declara, eu tenho comunhão com o Pai, estou lá com os meus irmãos, estou lá, belezinha na igreja. E aí, e você, durante a semana, andar nas trevas? Não sei o que estou falando, tá, gente? Olha só. E no meio da semana aí, você andar nas trevas, nós somos mentirosos e não praticamos a verdade. Mas ele continua: se no entanto andarmos na luz, como Ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aí você tem comunhão, porque você está andando na luz, você é a luz do mundo, você está andando com Ele que está na luz. Aí sim, porque quando você anda com Ele, você entende os princípios de koinonia, você entende os princípios de comunhão e sabe que não é simplesmente a saidinha pós-culto,
é você contribuir, é você cooperar, é você estar junto, é você estender a mão, é você chorar na hora que precisa chorar, é você se alegrar com o que precisa se alegrar. Isso é comunhão, é isso que faz com que a igreja cresça firme, com que a igreja cresça constante. Por quê? Todos unidos no mesmo propósito, no mesmo objetivo, que é ser igreja. Hoje existe uma confusão muito grande, porque sempre quando você fala de igreja lá fora, as pessoas já pensam na igreja instituição. E nós não temos que pregar a igreja de instituição, a gente tem que pregar a igreja corpo de Cristo. O que acontece muitas vezes, porque na minha igreja tem isso, não, mas na minha tem isso, mas na minha tem isso, não, mas o som da minha foi muito mais caro, não, mas a gente tem um negócio, não, mas a gente tem um negócio assim, não, mas a nossa rede social assim, mas eles estão brigando para ver qual igreja é melhor. Onde está Cristo nessa história? Ele está lá em cima falando assim: ô pai, deixa eu descer, por favor, não está dando certo. Ele fica vendo essas coisas, acho que ele fala: me segura porque eu vou descer. Porque, sabe, as pessoas discutem placa de igreja, cara. Quando você subir, não vai ter, qual é a igreja sério? Assembleia? Pra cá. Você é presbiteriano? É ali onde o pessoal tá mais quietinho ali. Você era do bola? Ali, na orla ali, Pode ficar ali. Você é batista? Não, pode ficar aqui no meio. Gente, quem vai ser arrebatado é a igreja do Senhor. E essa igreja, ela é invisível, cara, você não consegue ver. Você consegue ver placa de igreja, mas a igreja destinada ao arrebatamento é a igreja invisível, cara. Sabe por que é invisível? Porque só o Senhor conhece o íntimo, só o Senhor conhece o nosso coração, só Ele sabe a sinceridade do que está aqui dentro. A gente pode vir aqui, fechar o olho, cantar, mas e aí dentro, como que está? É só Ele que conhece. Por isso que a igreja que vai ser arrebatada, ela não tem placa, gente, é uma igreja invisível. É só de fato quem é igreja que vai morar com o Pai na eternidade, gente. E aí ele continua, ele fala da comunhão, ele fala do partir do pão. O que é o partir do pão? Ali se tornou um costume, os cristãos primitivos ali participarem do que hoje nós chamamos a ceia. Quando Jesus ali, ele é assunto aos céus, ele vem, ele fala ali na última ceia, para toda vez que eles comerem, beberem, eles façam isso em memória do Senhor. Devido a essa ressurreição dele, ele venceu a morte. A ressurreição é o ápice do cristianismo, é o ápice, a gente tinha que lembrar disso todos os dias. Mas sabe quando que a gente lembra da morte e da ressurreição de Cristo? No dia da ceia, só. Nossa, hoje é ceia. Aí você começa: Jesus, hoje é ceia. Você fica até mais espiritual na ceia, né, cara? Você fica até mais quietinho, né? Não mexe comigo, deixa eu pensar assim. Ou senão, quando você assiste a Paixão de Cristo, né? Você, Jesus. Aí você vai pro quarto orar, né? Você acaba o filme, eu vou orar no meu quarto. Gente, lembrar disso tem que ser o nosso estilo de vida, cara. Você pode... A ressurreição, ela é o ápice do cristianismo, eu repito isso. Você pode visitar, cara, o túmulo de todos os fundadores de todas as religiões, que você vai lá e você vai chegar lá e vai ter os restos mortais do fulano, do ciclano, do beltrano. Mas quando você vai lá em Jerusalém, no túmulo de Jesus, ele está vazio e tem uma plaquinha escrita assim: ele não está aqui porque ele ressuscitou, cara. É isso, sabe? Isso tem que ser o nosso estilo de vida, a gente tem que lembrar disso todos os dias, cara. Esse tem que ser o nosso estilo de vida, saber que ele ressuscitou e ele está onde? À direita, à destra do Pai. O Espírito Santo que ele nos mandou, o Consolador, o Paráclitos, cara, está aqui dentro de nós, cara. Está habitando em nós. A palavra diz: ele se esvaziou da sua glória, viveu entre nós, foi assunto aos céus e nos enviou o Consolador, cara, para morar dentro da gente, para habitar dentro de nós. Então a gente precisa lembrar disso todos os dias. Quando nós falamos e declaramos e acreditamos que temos o Espírito Santo dentro de nós, sabe o que você tem? Um negocinho que chama Zoe. Não sei se você sabe o que é Zoe, mas é a vida de Deus. É como se Deus pegasse um pedacinho dele e colocasse em você, cara. Você tem um pedacinho da vida de Deus dentro de você. Não sei se você tem noção do que é isso, cara. Não sei, mas o dia que você tiver noção, você vai sair, como diz o pastor Eduardo, você sai rasgando aqui. Você vai sair rasgando. A gente vai costurando atrás, mas você vai rasgando aí. E é isso que a gente tem que lembrar todos os dias. Esse tem que ser o nosso estilo de vida. A gente tem que ceiar, não só no momento do partir do pão, mas lembrar todos os dias que ele ressuscitou, que ele habita em nós e que essa é a fé que nós professamos. Por isso que, voltando lá em cima, a doutrina dos apóstolos fala sobre a vida, a morte, as obras e a ressurreição. Isso era o sendo, é o que Paulo falava: eu prego Cristo e Cristo crucificado.
Por quê? Falando da morte e da ressurreição dele. Você nunca viu Paulo pregando de cura, Paulo pregando de qualquer outra coisa a não ser Cristo e ele crucificado e os efeitos que isso faz na nossa vida. Então é isso que tem que ser lembrado. E se você... Vamos caminhar aí, porque vai até o 47. Olha só, depois do partir do pão, fala das orações. A gente sabe que os judeus têm o hábito de orar, né? Tinham o hábito de orar 3 vezes por dia. O pessoal do Islã também faz isso. Independente de onde eles estiverem, chegou a hora da oração, eles param e fazem suas orações. Eles têm isso. Olha só, eu creio que Jesus, sendo Deus, ele não precisava orar, mas ele foi o nosso maior exemplo de oração, cara. Diversas vezes você vê Jesus se retirando assim à parte para ter os seus momentos de oração. Igual nós já falamos aqui uma vez, no Getsemane, Jesus ali orando e suando gotas de sangue, tamanha adrenalina, ele estava orando assim, ele era um exemplo de oração. E se você pegar a sua Bíblia aí, a gente está em Atos, se você ver Atos 1, 14, o que fala? Todos eles se reuniram sempre em oração, os discípulos aprenderam isso. Capítulo 3, versículo 1, certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração. 4:31, depois de orarem, 6:4, e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. 9:11, se você tem um monte de versículo que mostra que os discípulos aprenderam a orar, eles aprenderam o que tinha que fazer, era oração. Você vê Paulo, lá na frente, quando ele escreve a carta à igreja de Tessalônica, ele fala, orai sem cessar. Cara, é a oração. A oração. A gente precisa entender essa vida de oração. A igreja primitiva perseverava em oração. Eu já falei aqui, às vezes a gente vai orar à noite, dobra o joelho, 10:30 da noite antes de dormir, quando é 10:34, 4 minutos, você levanta e, nossa, só isso. Oração, cara. Oração é intimidade. Sabe, oração é relacionamento, cara. Se você não consegue orar muito, você tem que ver o seu relacionamento com Deus. Se você não consegue dialogar muito com Ele, é porque falta relacionamento. Você não... E quando você chega no seu amigo, na sua amiga, você conversa ali, ó, horas. Por quê? Porque você tem assunto, cara. Você conhece. Você brinca, você fala, você conversa, você dialoga, fala de tudo. Paulista fala muito do tempo, né? Você viu? Hoje esfriou, né? Esfriou. Né? Esfriou. Mas sempre tem que falar do tempo primeiro, né? Mas tem que dialogar com Jesus. Quando você vai orar, você recebe, você está aflito, aconteceu alguma coisa. A primeira coisa que você vai fazer, você vai falar com alguém, você não vai falar com Deus, cara. Você tem que tomar uma decisão. Você chega no seu amigo, cara, tem que decidir. Por que a gente nunca vai primeiro para a oração? Por que a gente nunca vai pedir primeiro o direcionamento? Vai estar sensível à voz dele para ver o que ele tem de melhor para mim, para que eu possa executar isso. A oração, gente, a oração. Quando se fala de intimidade com Deus, qual é a primeira palavra que vem na sua mente? Intimidade com Deus, qual é a primeira? Pode falar, gente, não tem certo e errado aqui não é prova oral. Intimidade vem não vem nada. Intimidade não vem nada. Sei, o que vem? Vem a oração. Sempre quando se fala de intimidade, vem a oração. Mas quando eu entendi algo, eu quero passar para vocês. A intimidade, ela vem muito sobre, sabe o quê? Sobre a obediência. Sobre a obediência, de você entender o porquê você faz as coisas para Deus. E quando você obedece, você começa a entender mais o Pai, cara. Quando você começa a obedecer, a oração vai ser uma consequência da sua obediência com Deus. Você vai começar a compreender mais as coisas. Você pode ver, uma coisa que eu entendi. Quem tem mais de um filho já crescido, sempre fala assim, meu irmão fala, mas ele é o queridinho. Né? Ele é o queridinho. A minha irmã fala isso de mim, que eu sou o queridinho. Mas não é que eu sou o queridinho. Não existe filhos que o pai ama mais. Existe filhos que correspondem mais ao amor do pai. É diferente. Assim somos nós. Na obediência você está correspondendo mais ao amor que o pai te deu. É diferente.
Não é que você é o queridinho, é que você entende mais, que você obedece mais, automaticamente você se relaciona mais. Quando você se relaciona mais, você tem mais intimidade. Quando você tem mais intimidade, você vive mais coisas diferentes. O Senhor libera mais para você, que a revelação de Deus para nós é progressiva. Quanto mais você entende, mais Ele libera. Mais você entende, mais Ele libera. Hoje você tem total acesso. Se você olhar e fazer uma analogia com o tabernáculo, existia o pátio, o lugar santo e o santo dos santos. As pessoas andavam pelo pátio, algumas no lugar santo, o sumo sacerdote no santo dos santos. A ressurreição de Cristo te deu acesso ao santo dos santos. Você tem acesso aonde você quiser. Cabe a você querer entrar nesse lugar ou não. Cabe a você querer viver no santo dos santos ou só no pátio. Ah não, o pátio está beleza. Ah não, eu quero mais. Não estou me contentando, eu quero mais. Eu quero o santo dos santos todos os dias. E você tem esse acesso, você pode ter esse acesso a hora que você quiser. Basta você obedecer, e nessa obediência você vai gerar oração e vai gerar o relacionamento. E quando você vê, você vai estar fluindo aí com coisas sobrenaturais. Por quê? Porque Deus achou mais graça em você do que o outro? Não, porque você está se dedicando mais a isso. É diferente. Então olha só, depois das orações ele começa a falar assim, e cheio de temor. Quando se fala de temor, se você olhar aí Ananias e Safira, eles foram mortos aí por desobediência, por querer, entre aspas, enganar esses princípios aqui, Eles vendiam tudo e davam aos apóstolos. Provavelmente Ananias e Safira tinham uma propriedade muito grande, eles venderam e falaram, vou dar só uma beiradinha. A gente segura a outra parte aqui com a gente. Tá de acordo? Olha como faz a diferença uma mulher sábia que discipular, né? Se fosse uma mulher sábia, ela fala assim, não. Tem que dar tudo, é pra dar tudo. Aí a mulher fala, não, pode dar. Pô, pode dar não, pode segurar, não vamos ficar com a gente aqui. E aí a gente sabe a história de Ananias e Safira. Porque quebraram esses princípios. Olha só, hoje não se tem mais temor, cara. Hoje se brinca muito com o nome de Deus. Eu conheci lá em Betim, nós recebemos uns refugiados que vieram da Síria. Eu peguei uma amizade muito boa com eles, a gente conversava muito, eles se converteram ao Evangelho, né, e vieram para o Brasil com os 2 filhos. Ele falou assim, comigo, ele falou assim, o Guilherme lembra deles. Eu não vou falar o nome aqui, né? E ele falou assim para mim, eu não entendo por que as pessoas falam tanto do nome de Deus em vão aqui. Tudo quanto é brincadeira fala de Deus. Não sei o que lá é Deus, tudo brinca de Deus, brinca disso, brinca daquilo e falando o nome de Deus em vão. Não se tem mais respeito aqui na igreja brasileira? Eu falei, uau, ele veio de uma cultura completamente diferente, onde falar o nome de Deus é algo extremamente sagrado, cara, que você não pronunciava. Então não se tem mais temor. E sabe o que a palavra nos diz? Que o temor é o princípio do quê? Da sabedoria. Se você não tem temor, automaticamente você é desprovido do quê? Da sabedoria. E aí não sabe porque perece. Ah, o fulano chegou na igreja ontem, está melhor que eu, né? Tem essa comparação gospel, não tem? Sabe por quê? Porque ele entendeu mais do que você. Porque você está acostumado com algo que não é concreto. E aí ele vem e pega e começa a receber, e você fica, olha lá. Porque o tempo dele chegou mais rápido, porque ele entendeu mais rápido, porque ele pegou mais rápido, porque ele criou temor mais rápido, porque ele começou a buscar mais rápido, porque ele é mais intenso. Porque a gente que é antigo de igreja, eu não sei quem é antigo de igreja, mas eu sou antigo de igreja. A gente que é antigo de igreja, muitas vezes a gente é acostumado, é acomodado, né? Vou lá, a gente vai colocar aqui o carisma start. Não, precisa aprender não, que eu já sei. Minha Bíblia, eu já li a Bíblia inteira. Amém, que bom isso. Mas o povo continua perecendo por falta de conhecimento, mesmo lendo a Bíblia inteira. Você ler a Bíblia é uma coisa, você compreender a revelação das Escrituras através do Espírito Santo para a sua vida é completamente diferente. E a gente chama com oração, eu oro. É legal que aquelas pessoas que falam assim, eu não tenho meu período de oração porque eu fico o dia inteiro orando. Mas que bênção, cara, que você fica o dia inteiro orando. Você fica o dia inteiro ali em espírito, né? Aí você vai e volta na oração, isso é legal, é bacana. Mas nada supre o secreto do seu quarto. Nada supre o momento de intimidade, o momento onde está só você e Deus. Sabe? Deixa eu falar, eu creio que Deus hoje aqui está chamando pessoas para voltarem para o secreto.
Ele está com saudade do secreto de algumas pessoas. Ele está te esperando naquele lugar que você ia e você deixou de ir, e Ele está lá te esperando. Ele está lá te esperando todos os dias. Recebe isso aí. E aí eles continuam aqui, vamos continuar. Olha só, depois de cheios de temor, no versículo 43. Nossa, estou no 43, gente. Estou no segundo versículo. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos. Olha só, muitas maravilhas e sinais eram feitos. Se você vê Atos capítulo 3, primeiro versículo aí, ó. Certo dia, Pedro e João, está falando de Pedro e João, quando estavam subindo no templo, encontraram ali um homem que ele era colocado ali, era paralítico. Ele pediu ali prata ou ouro, pediu uma esmola ali para Pedro e João. Eles passaram, ó, amigo, prata ou ouro eu não tenho não, mas o que eu tenho aqui eu posso te dar. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda, cara. Sabe o que aconteceu com esse cara? Ele andou. Sabe qual é o problema nosso hoje? Lá eles não tinham recursos. Hoje a gente tem recurso. Hoje quando pede mais esmola, você dá esmola. Hoje, você não fala, não tenho prata, você fala, não, eu tenho uma pratinha aqui, eu vou te dar 2 pratinhas aqui. Falou, Deus te abençoe, viu? Ó, juiz, hein? A gente dá o que a gente tem. Se você tem de Deus, cara, você vai liberar de Deus para a vida dele. Agora, se você tem um recurso, você vai dar o recurso. Lá eles não tinham recurso, por isso que os milagres aconteciam. Então a gente precisa entender para quando são os recursos, para quando é que a gente precisa liberar as palavras de Deus para a vida das pessoas. Se você continuar aí e olhar Atos 4, no capítulo 31, Pedro e João também, eles foram presos depois de um tempo ali, e eles foram soltos, o pessoal estava lá na vigília, lá na casa deles, orando lá por eles. Quando eles chegaram, a oração se intensificou e o lugar onde ele estava tremeu pela oração. Você tem noção do que é isso? Mas a gente orando aqui, esse negócio começa a tremer aqui. O pessoal lá fora não está conseguindo, o negócio está tremendo. Calma, a gente está orando aqui. Pode ficar em paz, está tudo tranquilo. É só a nossa oração. Gente, eu não sei se vocês já viram histórias de avivamento, já leram livros, Avivamento do País de Gales, Rua Azusa. Não sei se vocês já leram esses livros. Mas se você lê, historiadores falam que na Rua Azusa as pessoas chegavam no quarteirão onde eles estavam reunidos e já ia sendo batizado no Espírito Santo, já ia falando em língua. Ele nem chegava lá dentro e já estava no ápice ali da experiência com Deus ali. Por quê? Por causa que existiam pessoas orando ali dentro. Sabe, nós precisamos orar juntos como igreja. A gente precisa entender isso, a gente precisa entender esses sinais, maravilha. Se você ler Atos capítulo 8, fala de Filipe. Cara, Filipe falam que ele começava a ministrar, as pessoas começaram a se achegar, e aí ele começava a fazer sinais, milagres, prodígios. As pessoas olharam aquilo, começavam a querer saber mais dele. Sabe por quê? Uma coisa que eu sempre falo, o evangelho não é simplesmente uma palavra que precisa ser falada. Elas são sinais e prodígios que precisam ser vividos, cara. Porque o nosso evangelho, o nosso Jesus tem poder para fazer milagres. E não é só falar, as pessoas muitas vezes precisam viver essa experiência. Precisam viver curas, precisam viver milagres, precisam viver as coisas aconteceram através dessa palavra, porque a nossa palavra, lógico, a nossa, eu digo, quando nós ministramos a palavra de Deus, ela tem poder, cara. Ela tem poder, e ela fala isso, que a palavra é como uma espada de 2 gumes, que pode separar alma e espírito, juntas e medulas. Ela tem poder, cara. Ela é eficaz. A palavra lançada, agora eu abro um parênteses, para aqueles que estão atentos, ela não volta vazia. Porque muita gente fala, a palavra lançada não volta vazia. Se você está aí pensando lá, sei lá o que, como diz, na morte da bezerra, né? Ela vai voltar vazia, cara. Mas se você está com os ouvidos atentos e está recebendo toda a palavra lançada, ela jamais vai voltar vazia daí, cara. Mas você precisa estar com os ouvidos atentos para receber essa palavra. Olha só, uma coisa que acontece hoje, abre sua Bíblia lá em Marcos, volta aí um pouquinho, a gente está em Atos, volta em Marcos aí no capítulo 16. Hoje em dia a gente vive os extremos, ou a gente idolatra os milagres, ou a gente não acredita em milagres. Uma vez eu estava assistindo televisão, isso é muito raro, e estava passando um programa, desses programas de oração, né, digamos assim. Essa parte ele vai editar. E aí chegava assim, fulano ali vai contar um testemunho. Aí levava o microfone lá, né? Não, porque Jesus fez isso na minha vida, ele fez isso, eu consegui aquilo, amém. Todo mundo batia a palma.
Ele levou para outro lá. Não, porque eu estava precisando disso, e Jesus fez isso, Jesus fez aquilo. Amém. Todo mundo, tipo, aí chegou numa senhorinha, cara. Eu amo as pessoas de cabelo branco, gente. Eu amo, porque eles têm uma experiência que só eles têm. E aí chegou para ela assim, ela levantou a mão assim, fez assim, ela queria muito falar, né, do milagre. E aí ele falou, e aí, qual é o milagre que Jesus fez na sua vida? Ela falou assim, Jesus me salvou. Você não sabe o que o cara falou? Tá, mas e o milagre? Eu só não dei um soco na minha televisão, porque eu ia tomar um prejuízo, né? Porque senão eu dava um soco na minha televisão. Cadê o milagre? Gente, não existe outro milagre além da salvação. O resto que Jesus dá é bônus para você, é brinde, cara. O maior milagre, o maior presente que nós recebemos é ser salvos pela graça dele, mediante a nossa fé. Que isso nem vem de nós, é um dom de Deus, cara. É essa salvação que nos alcança. Cara, não existe outro milagre além disso. Olha só, Marcos 16 aí. Capítulo 16, no versículo 17, no finalzinho lá, quando ele começa a falar da grande comissão, ele fala assim, ó, se você pegar do 15, fala assim, e disse-lhes, vão pelo mundo e pregando o evangelho a todas as pessoas, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes sinais, olha aqui, estes sinais acompanharão os que creem. Que sinais? Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Olha só os sinais que seguem aqueles que creem em Jesus. Isso precisa ser real, cara. Isso precisa, sabe, ser vivido. Quando eu estava no seminário, veio um grupo de pessoas da África. Eles perguntaram para a gente assim, quando um pastor de vocês morre, o que vocês fazem? Pastor, eu falei, deve ser pegadinho, vou pensar, né, para responder. Quando um pastor de vocês morre, o que vocês fazem? Cara, não tem outra alternativa você não falar que a gente enterra eles. Eu falei, a gente enterra. Aí ele falou, não, porque lá, como é muito escasso, a gente ora para eles ressuscitar. E eles ressuscitam. Confesso que eu dei 2 engolidas secas e falei, pensei, esses caras são crentes mesmo, cara. Olha o que a escassez faz as pessoas. Por isso que eu falo, hoje a gente tem muito recurso, cara. Hoje a gente tem muito para oferecer para as pessoas. E às vezes quer oferecer tantas coisas que não oferece a palavra que transforma, cara. Não oferece o que realmente muda. Não oferece o que realmente traz transformação. Não oferece o que realmente faz milagre. Não oferece o que realmente pode mudar a vida de uma pessoa. Por quê? Porque nós temos recursos e acabamos oferecendo os recursos ao invés da palavra da vida, cara. Mas vamos continuar, olha só. Depois no versículo 44, fala assim, ó, todos criam, deixa eu voltar aqui, todos criam e tinham tudo em comum. Os que criam, né, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Olha só, naquela época, os crentes, quando se convertiam, os bolsos deles se convertiam também. Hoje em dia é mais difícil, né? O bolso converter. A gente converte, tá? Mas o bolso é outra história, né? Fala comigo, mas não toca no nosso dinheirinho, né? Lá não. Eles se convertiam, vendiam todas as suas propriedades, seus bens, colocavam no pé dos apóstolos e eram repartidos conforme a necessidade de cada um. Logicamente, tá, gente? Que a gente está falando de um contexto cultural. Hoje ninguém tem que ver nada, por mais que eu já vi pessoas fazendo isso, a gente não vende nada e coloca no pé dos pastores lá para fazer. Não, mas sabe, isso tem um princípio. Isso nos ensina algo ligado à koinonia. Sabe o que isso nos ensina? É você olhar para a necessidade do próximo, olhar para a necessidade dessa pessoa que você chama de irmão, que está do seu lado. Você ter recurso e não ter disposição em ajudar. Aí que tá. A gente olha, chama de irmão, dá a mão, ora junto aqui, fica sabendo que a pessoa às vezes tem uma necessidade, você tem recurso, mas não tem a disposição de colaborar. A gente viu que um significado de koinonia também é isso. É contribuir para aqueles que precisam, que têm uma necessidade. Contribuição. É ajudar. Ah, mas eu tenho pouco. A palavra diz, ser fiel no pouco, que sobre o muito
te colocarei. Você não pode poder doar uma cesta básica, mas um pacote de macarrão eu tenho certeza que você pode doar, cara. Um biscoito de maisena eu tenho certeza que você pode doar. Um agasalho no frio eu tenho certeza que você pode doar e não vai te fazer falta. Mas a gente muitas vezes olha a necessidade, a gente não precisa vender tudo. A gente tem que olhar a necessidade do próximo. Sabe por quê? Tem uma tese teológica que fala assim, que o próximo é você mesmo. Por quê? Porque você é o próximo de alguém, cara. Da mesma forma que você tem um próximo, você é o próximo de alguém. Por isso que lá em Eclesiastes fala assim, ó, lança o teu pão sobre as águas e depois de muito tempo o acharás. Porque hoje você contribui com alguém. Um dia que você tiver necessidade, alguém pode contribuir sobre a sua vida. E é isso que eles viviam. Os músicos estão me avisando que está quase chegando na hora. Olha só, se a gente continuar, vamos rapidinho, no versículo 46. Eles tinham prazer de estar na casa de Deus. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Aí está falando assim, ó, todos os domingos, todas as quartas-feiras no culto fé, todos os dias eles tinham prazer de estar na casa de Deus, de estar no templo. Hoje, sabe o que a gente faz? Barganha com Deus. Já fui no domingão, quarta-feira eu posso ficar tranquilo, né? Porque já fui uma vez na semana na igreja, né? Não, essa semana não vai dar para ir domingo, eu vou na quarta. Tipo assim, você está compensando os dias, né? Aí quando começar a ter o culto de manhã, não, eu vou de manhã que eu já fico a tarde inteira livre, cara. A gente começa a fazer os nossos planos assim para encaixar a igreja no horário que é conveniente para nós, cara. Todos os dias continuava a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade no coração. Sabe o que é isso? É uma igreja que tem comunhão, é uma igreja que se une, é uma igreja que compra a ideia, que parte o pão junto, que sim, faz lá uma almoção de domingo e participa todo mundo. E sabe o que também é legal? Não é só uma almoção. Quando tiver o faxinão na igreja, vai eu já dando a letra, hein? Pega esse aí. Quando tiver o faxinão na igreja, não, vamos, estamos juntos. Nós somos igreja, é a nossa casa, é o local onde nós temos que cuidar, é onde nós estamos aqui para receber pessoas, é onde a gente tem que fazer. É isso. Hoje, vocês estão vendo uma igreja assim, ó. Mas daqui 6 meses, em nome de Jesus, ela vai estar completamente diferente. E você vai poder falar, sabe o quê? Eu estou fazendo parte disso. É a minha casa, é o local onde eu me alimento, é o local onde eu ajudo pessoas, é o lugar onde nós preparamos para receber pessoas e abençoar a vida de pessoas, é um lugar onde nós recebemos crianças e colocamos princípios, ensinando, instruindo ela no caminho que ela deve andar, para quando ela se envelhecer ela não se desviar dele. É isso, é esse viver em comunhão. E aí no versículo 47 ele fala assim, ó, louvando a Deus, sabe o que é isso? É demonstrar alegria e gratidão no seu louvor, naquilo que você tem para oferecer. Eu já falei isso aqui, muitas vezes a gente vem no culto com a ideia de eu vou receber. Não, mas o culto nós estamos aqui para oferecer, não para receber. Louvando a Deus é o seu louvor que você está mandando para Ele. O sacrifício não era Deus que fazia, era o sacerdote que fazia, era o povo que fazia. Então o nosso culto é nós ofertarmos algo ao Senhor, é você mandar lá para cima, porque mandar aqui para baixo Ele já mandou, Ele já fez o culto dele, oferecendo o único Filho em prol das nossas vidas. Isso Ele já fez. Agora é a gente que tem que mandar para Ele nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão, sabe, a nossa oração com os nossos lábios, com a nossa vida, oferecer os nossos corpos em sacrifício vivo. É a gente que tem que oferecer para Ele. E aí, por último, eu queria falar aqui sobre o crescimento. Porque no versículo 47 ele fala assim, ó, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. Antes do crescimento, olha só, tendo simpatia de todo o povo. Olha que interessante, tendo simpatia de todo o povo. Sabe por quê? Porque quando você tem Jesus no coração, você faz a diferença lá fora, cara. Você não é aquela pessoa que todo mundo, chegou fulano. Quando você chega, as pessoas têm prazer em estar do seu lado. Você é um excelente filho, você é um excelente amigo, você é um excelente pai, você é um excelente marido, uma excelente esposa, um excelente empresário, um excelente empregado, um excelente aluno, um excelente professor. Por quê? Porque você tem Cristo dentro de você. Você é um excelente irmão. Você é um bom cidadão lá fora. Sabe, você é a pessoa que ganha o povo com as suas atitudes, porque você é diferente.
E é isso, olha só, isso que traz a simpatia do povo. Hoje as pessoas não gostam da igreja porque pensam na igreja instituição. Eles não conhecem a igreja corpo de Cristo, mas eles precisam entender que nós somos a igreja corpo de Cristo. E que nós temos que fazer a diferença onde nós estivermos. Porque nós temos isso, nós temos Cristo em nós, através do Espírito Santo. E falando do crescimento, eu queria que você ficasse de pé já nisso, nesse momento aí no seu lugar. Quando se fala de crescimento, a palavra diz aí, olha só, no versículo 47, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. Olha só o finalzinho do versículo 47. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. E o Senhor acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Quando nós falamos de crescimento de igreja, a gente precisa entender que nós não vemos números. Eu falei isso com algumas pessoas esses dias. A gente não tem que ter uma numerolatria, né? Idolatrar números. Nossa, a igreja está bombando, está crescendo. Hoje em dia, o que mais a gente vê é igrejas cheias de pessoas vazias. Só que a gente também não tem que ter numerofobia, né? Não, tenho medo de número. Não, está crescendo. Não, a gente tem que analisar isso, porque se a igreja não está crescendo, também está errado, porque ela é um organismo vivo e o crescimento é natural. A gente precisa ter qualidade nesse crescimento. A gente precisa cuidar. A gente precisa saber se as pessoas estão bem, estão todos em comunhão. Isso é ser igreja, isso é ser família. O crescimento é algo natural. Os frutos de uma árvore é algo natural. Você não vê uma árvore gemendo para dar fruto. Você já viu? Você já escutou uma árvore gemendo para dar fruto? Não, porque é algo natural. Quando Cristo está em você de verdade, quando você nasceu de novo verdadeiramente, o fruto é algo que te acompanha. É algo natural. Sabe, eu aprendi algo num livro que eu li, muito interessante. Eu quero passar isso para vocês. A igreja é a noiva de Cristo, né? Ela tem essa representação de noiva de Cristo. A noiva é a mulher, né? É a mãe. É a mãe que gera o filho, é a mãe que nutre o filho. Quando ele está na barriga, vai nutrindo, vai já demonstrando carinho, sabe? Ele vai conhecendo a voz da mãe. Mas quem coloca o filho é o pai. Não sei se vocês entenderam isso. A mãe alimenta, a mãe nutre, a mãe cuida, a mãe dá carinho, mas quem coloca o filho é o pai. O nosso pai só vai começar a trazer pessoas aqui quando a mãe estiver pronta para cuidar. Quando a mãe estiver pronta para alimentar. Quando a mãe estiver pronta para dar carinho. Aí ele vai começar a mandar, vai começar a encher, vai abrir outro culto e vai estar cheio, porque a noiva vai estar preparada para receber os filhos que o pai vai mandar para nós. E se você olhar, a igreja foi crescendo gradativamente. Em Atos ali no capítulo 1:15, quando fala para se reunir, eram 120 pessoas. Quando Pedro começa a pregar, acrescentam 3.000. Depois, 5.000 pessoas. Se você olhar Atos 5, fala que uma multidão agregada. Se você ver Atos 6, fala que o número de discípulos multiplicavam. Por quê? Porque é um processo natural do crescimento da igreja. Só que a gente precisa ser igreja. A gente precisa entender isso tudo. A gente precisa entender que nós precisamos ser esse organismo vivo, que de fato cuida, que de fato ama, que de fato contribui, que de fato entende a koinonia, que participa, que está junto, que dá a mão. Se o cara está caindo, dá a mão, eu vou te ajudar, eu vou te carregar, tá pesado, eu te coloco no colo, não tem problema, porque eu sei que um dia que eu tiver mal, você vai fazer o mesmo por mim. A gente caminha junto como corpo de Cristo, cara, como igreja, em unidade, com propósito. Aí as coisas vão acontecendo natural, cara. Aí você vai ver a gente tendo que pedir mais cadeira. Aí você vai ver a gente pedindo, pessoal, gente, espera pro próximo culto aí, porque tá cheio. E não porque a gente vai idolatrar os números, porque a gente vai cuidar das pessoas, porque a gente vai amar as pessoas, porque a gente vai ser inspiração para a vida das pessoas. E aí o Pai vai acrescentando, não somos nós. Nós temos sim que fazer as nossas ações evangelísticas, pregar, mas quem convence é o Espírito Santo, não somos nós. Nós fazemos o nosso trabalho, nós somos igreja. E o Pai vai acrescentando a cada um diariamente conforme eles vão sendo salvos.